Olá, meu povo. Todo mundo bem? Olha só, vou tirar todas as dúvidas que temos no momento sobre o protocolo da limpeza hepática, intestinos, o que você tiver de dúvidas e for perguntando, vou estar aqui uns 20 minutos, a meia hora no máximo, tirando essas dúvidas, tá? Então, se você tem amigos, parentes, família, pessoas que estão inseguros, estão com dúvidas, querem te perguntar, ter um bate-papo ao vivo, esse é o momento de convidar essas pessoas para o protocolo. Quem já faz o protocolo há tempos já sabe tudo aí sobre o protocolo, não tem dúvidas, né? Talvez até já ajuda outras pessoas, tudo bem, mas se você quer trazer alguém para tirar dúvidas, esse é o momento de você encaminhar esse link, tá bem? Vamos lá? Eu vou tirar aqui as primeiras dúvidas que já tenho aqui em mãos, né? E você pode ir escrevendo no chat ou mandar aqui no grupo, nos nossos grupos do WhatsApp também, né? Vamos lá. Eu vou responder aqui na live, tá? Não vou responder no grupo. Muito bem. Uma das principais dúvidas, né, que sempre aparece para mim, o pessoal tem perguntado Denise, eu não tenho vesícula, eu posso fazer essa limpeza? Sim, com certeza, e deve. Na verdade, não só pode, como deve, porque quem tira a vesícula, quem já perdeu a vesícula, vai ter o fígado sobrecarregado, porque a vesícula, ela fica ali embutida no fígado, né, ali ela faz parte do sistema digestivo. E aí você não vai ter reserva de bilis. Você não vai ter reserva de bilis. Então, o fígado vai se esforçar mais, né? O fígado vai ter que sempre se esforçar mais. Então, não é qualquer coisa que você vai poder comer. Você vai ter dificuldade em absorver as vitaminas do grupo A, do grupo E, vitaminas do grupo B também. Então, você precisa fazer a limpeza mais vezes, tá? Porque o teu fígado estando limpo, você vai conseguir, pelo menos, melhorar um pouquinho mais a absorção aí dessas vitaminas. Aí, suplementar com essas vitaminas, não tem como, você precisa suplementar. Quem tirou a vesícula, gente, precisa suplementar com esses 4 grupos de vitaminas, tá? Não tem para onde correr. Ah, mas a alimentação, eu como alimentos ricos nessas vitaminas. O corpo não vai ter o suficiente, não absorve, né? Tudo que você precisava. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui as outras perguntas, porque eu só fiquei com essa pergunta salva. Vamos lá. Se você tem qualquer dúvida, pode escrever aqui no chat, tá? Que tá aberto aqui. Eu vou tentar ficar de olho aqui para poder ver as suas perguntas. Se tiver passado alguma pergunta, vocês podem escrever de novo, tá? Pode escrever de novo. Olha, Simone. Olá, Simone. Tudo bem, minha querida? Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí no chat aí que eu vou responder, tá? Qualquer dúvida sobre a limpeza, sobre os alimentos, sobre a suplementação, né, que a gente trabalha. Meu público aí que vai estar na live possivelmente vai ser mais do Brasil, né, pessoal do Brasil mesmo. Então, nossa limpeza hepática no Brasil são com os produtos DWL e nós temos os demais produtos para apoiar todo o sistema de saúde de modo geral, não é só a limpeza hepática. Então, às vezes você tem pedra nos rins, né? Você tem deficiência aí hormonal, tá na menopausa, né? Quer tratar pele, cabelo, unha, precisa apoiar esse sistema. A gente tem tudo isso aí, colágeno, né? Muito bem. Ué, cadê as perguntas, gente? Olha as minhas perguntas. Vamos lá, peraí. Acho que tá aqui. Deixei aqui, eu salvei os... Não tá aparecendo as perguntas que vocês já tinham feito. Porque eu quero deixar, vou respondendo as perguntas, deixar salvo aqui, né? Quem não tiver online agora, vê depois. Mas realmente, não tá aqui. Então, vou aguardar vocês irem fazendo as perguntas aí e vou tentar... aqui, ó. Pronto. Agora sim. Muito bem. Pode ir fazendo perguntas, pessoal. Se alguém quiser participar da live outro dia, a gente pode chamar você, eu posso te chamar
e você ficar aqui ao vivo comigo, tá? Participando aqui da live, fazendo suas perguntas, batendo um papo, né? Um papo rápido, tipo uns 10 minutos mais ou menos. Podemos fazer isso. Eu quero fazer isso sempre com vocês. Vou começar a me esforçar para fazer isso, né? Um bate-papo. Porque cara a cara é muito bom, né? Vocês gostam disso, muito bom. Vamos lá. Nós começamos agora segunda-feira esse mês, né? Todo mês nós temos um protocolo de limpeza, né? Todo mês nós fazemos. Eu sempre vou acompanhar o grupo. Então nós temos os dias certos para me postar no grupo as informações. Temos os dias certos para responder as dúvidas. E quando chega no final da semana, a gente muda a rotina, né? De segunda até sexta-feira é a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa. Quando é no sábado, muda a rotina. Então, quando é na quinta, eu já começo a postar novamente as informações para o sábado, que é o dia da nossa descarga. No sábado, a gente faz um jejum, a gente esvazia os intestinos, depois toma o coquetel à noite, que é o natural, né? Dorme do lado certo, que tem que ir do lado certo para deitar, nesse dia, né? Não é que os outros dias você tem que dormir desse lado também, não. Então é isso. Agora vamos lá para as perguntas aqui. Foram feitas. Eu salvei as perguntas. Muito bem. Ah, tá. Aqui, ó. Pessoal que já fez bariátrica. Pessoal que fez bariátrica faz a pergunta. Eu posso fazer a limpeza? Seguinte, nós fazemos sempre uma ressalva quanto à bariátrica, quem fez cirurgia de intestinos e tirou um pedaço dos intestinos. Qual que é essa ressalva? Você vai mostrar o protocolo para o teu médico, né? Porque só você, o teu médico, vai saber qual é o tipo da bariátrica que foi feita. Se por acaso foi feito algum desvio ali interno, talvez você tinha algum probleminha de saúde, né? No duodeno, né? No pedacinho do estômago, talvez foi desviado alguma coisa. E aí, o teu médico vai te falar. Por quê? Porque normalmente não é porque o protocolo vai te fazer mal ou vai causar algum problema. Nós que já fazemos o protocolo natural há tanto tempo, sabemos disso. Porém, o que acontece? As pessoas que já fizeram bariátrica são mais sensíveis, né? Seu estômago é mais sensível, não pode comer uma quantidade X de comida, tem que comer uma quantidade menor. Por exemplo, até grãos de arroz, às vezes a pessoa come e a pessoa passa mal porque não mastigou muito bem o arroz, carne moída. Tinha uma colega, tinha uma amiga mesmo, né? Só colega, amiga, que ela tinha feito bariátrica e já depois de 1 ano e meio que ela tinha feito bariátrica, ela ainda não conseguia comer carne moída, né? Não podia comer nada que tivesse carne moída. Então, aí o que acontece? A pessoa vem fazer o protocolo da limpeza hepática, come alguma coisa ali, não mastiga muito bem, passa mal, causador, a pessoa já acha que é o protocolo que está ali fazendo mal. E aí ele vai falar, o protocolo me fez mal. Então, a gente não pode dizer a pessoa, faz, tranquilamente. Vai lá, conversa com o teu médico, e a própria pessoa tem que se responsabilizar. Lembrando que esse protocolo é um protocolo natural que você precisa ler ele do começo ao fim, não é? E decidir você mesmo, por si só. Você vai ver que ele é natural, não tem nada de diferente, não, né? Muito mais simples do que qualquer tratamento aí que você, às vezes, invasivo que você procura, né? Então é isso. Pode fazer a limpeza hepática sim, mas a responsabilidade é de cada um, tá? Mostre pro teu médico o protocolo que ele mesmo vai te dar uma orientação. Fala, olha, isso aqui é totalmente natural, você pode fazer, tá bem? Então, as ressalvas que nós fazemos é sempre essa. Qual que é a nossa resposta, por exemplo, lá no protocolo? Você vai ver que tem lá no protocolo, ó, muitas pessoas já fizeram, pessoas que são bariátricas, né, bariatrizadas, fizeram a limpeza hepática e não correram nenhum risco. Deu tudo certo, tá tudo bem. Então é isso, tá? Agora, quem tem problema, por exemplo, tem um tumor no fígado, posso fazer a limpeza hepática? Qual que é a nossa resposta? Lembrando que o protocolo é sempre por conta e decisão de cada um. Qual que é a nossa resposta? Precisa fazer, urgente. Essa limpeza, gente, o que ela vai fazer? Ela vai eliminar toxinas do teu corpo. Vai ajudar o teu corpo a forçar a limpar mais rápido, porque nosso corpo, ele foi preparado para se desintoxicar sozinho, né? Dando a ele os ingredientes que ele precisa, quer dizer, os suplementos, a água, a quantidade certa de água diária, ele se desintoxica sozinho. O problema é que vocês não dão a ele os ingredientes, não bebe água, a quantidade certa, não se alimenta de maneira variada, come sempre as mesmas coisas todos os dias, não dorme bem. Já eu durmo muito bem, tá? Mas às vezes você deita
e adormece, mas não dorme um sono profundo. Aí o fígado não limpa durante a noite, assim como outros órgãos, né? A colega perguntou aqui, a Simone, Denise, quando será a próxima limpeza? Simone, é assim, nós temos todo mês um protocolo, uma semana oficial de limpeza. Por que oficial? Porque é a semana com que eu posto gratuitamente no grupo ali as informações, então a pessoa vai ter gratuitamente como seguir de maneira mais sistemática. Porém, a pessoa pode fazer qualquer data, tá? Sem problema, só não pode fazer seguida. Por exemplo, faz 2 limpezas seguidas, 2 semanas. Aí não, tem que fazer um mês, esperar 20 dias no mínimo para fazer a próxima, tá? Sempre assim. No mínimo uns 20 dias de uma limpeza para outra. Agora, a pessoa pode fazer fora da data, desde que a pessoa leu o protocolo, entendeu, sabe fazer, só não vai ter, por exemplo, minha orientação lá no WhatsApp privado, perguntando toda hora. Não vai ter isso, né? É no grupo as informações que a gente passa. Então, a pessoa pode fazer sim. Agora, a próxima data, nós não temos oficial ainda publicado no grupo, tá? Porque a gente só publica depois que termina o protocolo. O Dr. Walter não libera antes disso. Normalmente vai dar uns 20 dias. Ó, nós estamos agora começou dia 7, vai terminar domingo. Vai terminar dia 14, é isso? Domingo é dia 13. Mês que vem, lá pelo dia antes de dar 20 dias já vai começar outra. Normalmente é assim. Antes de completar uns 20 dias já começa o próximo protocolo, porque o protocolo dura uma semana, então não espera completar 30 dias para daí começar o novo protocolo. Normalmente antes já vai dar a data certa, tá bom? Então, assim, o que eu recomendo? Não tá fazendo esse protocolo essa semana, mas vai se preparando, lê, vai vendo as informações no grupo, lá tem vídeos no grupo, tem o protocolo inteiro, tem o resumo também que eu coloco, e tem aqui a live que eu vou fazer para tirar dúvida. Vai tirando tuas dúvidas, fique seguro de si, compra o teu kit, já peça agora. Lembrando que você comprando comigo, eu dou frete grátis. Se você vai comprar mais de um, comprar vários, compensa você se cadastrar para ter desconto. Aí é só me chamar, a gente faz. Agora, se for comprar só um kit, ou então um produto, um litotânio, vou comprar um colágeno, só um produto de vez em quando, não compensa cadastrar porque não vale a pena. Você vai pagar o frete toda vez que comprar e aí vai ter o desconto, mas vai pagar o frete, vai ficar mais caro o molho que o peixe. Porém, se você vai comprar para a família toda, tua família é grande, ou você vai fazer o uso de vários produtos, por exemplo, a colega está perguntando aqui de BioAge. BioAge é o nosso suplemento que é apoio para a memória, apoio emocional, um sistema nervoso, né? BioAge, você vai usar o BioAge sempre, digamos, e vai usar o litotânio também, vai usar os dois. E aí, de vez em quando, vai fazer a limpeza hepática ainda. Opa, já compensa você fazer um cadastro conosco, tá bom? Participar da rede. Quanto tempo tem que usar o BioAge para ter resultados? Natália, é assim, o BioAge, por exemplo, um suplemento natural que vai apoiar o sistema nervoso, a memória. Então, assim, doenças degenerativas ele vai apoiar. Agora, resultado, você já vai ver resultado no corpo, na energia do teu corpo, na memória melhorando com 10 dias. Porém, se você tomar o primeiro frasco ali, porque um frasco vai durar um mês, teve resultado, melhorou a memória, aí você já para de tomar ele. O que vai acontecer? Vai voltar a ficar normalmente como estava antes, né? Porque o corpo ele precisa de ingredientes para funcionar. É como um carro, que ele precisa do combustível para poder se movimentar, precisa de água ali no radiador para poder não ferver, né? Como diz, não aquecer muito. Precisa de água no reservatório de limpar o para-brisa. Se uma dessas coisas tiver. Óleo, precisa do óleo lá, né? Não sou mecânica e nem entendo muito de carro, mas olha só o que me veio à mente. É o exemplo que me veio à mente agora. Se não tiver todas essas coisas, vai dar errado alguma coisa. Por exemplo, você não colocou água ali no reservatório de água de limpar o para-brisa. Tá funcionando o carro, tá andando, não tá? Beleza, tem combustível, tem óleo, tudo bem. Porém, teve uma chuva de vento, jogou lama no teu para-brisa, você não vai enxergar direito. Você vai ter que parar o carro, esperar parar de chover, descer do carro, limpar o para-brisa. Vai dificultar a tua viagem. Nosso organismo, mesma coisa. Às vezes a gente acorda, trabalha, levanta, vem, vai ao banheiro, volta, come. Tá tudo bem. Tá funcionando o organismo, porém tá faltando alguma coisa. Vai doer alguma coisa, você vai ter lapso de memória, vai danificando as células. Então, vai degenerando, você vai envelhecendo mais rápido, a pele vai ficando ruinzinha, vai ficando manchada, vai ficando velha. É isso. Então, se você, digamos que você usa o BioAge sempre, você vai ter sempre suporte para todo o sistema nervoso, cérebro, né? Energia para o dia a dia. Vai funcionar bem.
Agora, não pode, digamos, não tenho dinheiro para usar sempre o BioAge, vou fazer sempre uma pausa. Uso 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí eu paro um pouco, aí eu uso o litotânio, nessa época sozinho, separado. Depois eu uso um Pruzin, depois eu volto no BioAge. Tá tudo bem, vai mantendo o teu corpo assim equilibrado. É assim que eu faço com a minha saúde. Eu hoje tenho 39 anos. Veja bem, gente, quando eu tinha 27 anos, que foi quando eu fiz minha primeira limpeza em 2012, olha, 2012, tinha 27 anos? Tá, 2012 eu fiz minha primeira limpeza. Não sei se tinha 27 anos ou 26. A minha saúde era muito ruim em comparação a hoje, que eu tenho 39. Minha pele, eu tinha manchas de melasma no rosto, desse lado, na testa. Meu cabelo não crescia bem, não era brilhante. Eu sempre estava usando um creme, uma coisa, uma máscara, um negócio caros, inclusive. Eu vendia cosméticos, sempre vendi cosméticos, muitos anos. E outras coisas, rins, nervo ciático inflamado, fígado, nossa, não podia comer nada gorduroso, que eu ficava mal. Eu tinha cólicas de fígado sempre. Ficava até branca de cólica de fígado. Eu não sabia que era fígado, achava que era estômago, achava que era gastrite. E o que mais que eu tinha? Que menstruação era ruim, 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 péssimo. Ficava 10 dias menstruando. Eu tinha cisto, né? Depois que eu fui descobrir que eu tinha cisto, depois de muitos anos, 2018 que eu fui fazer exames para ver que eu aí descobri. Tinha muitas cólicas menstruais, cólicas renais. Ia para o médico sempre com cólica e passava Buscopan para me tomar. Tomava Buscopan, sempre eu já carregava na bolsa Buscopan depois de um tempo, porque eu já acostumava. Tinha vez que eu chorava de dor. Misturava o nervo ciático, misturava com os rins. Eu não sabia qual que estava doendo. Aí aquela dor descia na perna, assim, travava a perna. Eu com 27 anos. E hoje não tem nada disso mais. Não tenho dor nenhuma, nem dor de cabeça. E dor de cabeça para mim na época era uma coisa comum, achava que era normal já. Tipo, fazia parte da minha rotina. Eu trabalhava numa empresa, uma grande empresa, e trabalhava 10 horas no dia. Quando saía de tarde, parecia que eu tinha apanhado. Isso aqui estava tudo duro, dolorido, machucado, eu tinha que fazer massagem e tal. E eu achava que aquilo era minha vida, minha sina. Não tem nada disso mais. Hoje eu trabalho o dia todo, saio, dirijo aqui em Lisboa, o trânsito, sabe, aquele trânsito chato. E às vezes a gente tem que estar o dia todo, fazer viagens, e eu dirigi naquele trânsito puxado e estresse para cá, para lá, e tá tudo bem. Chega de noite, eu tô cansada, mas não estou com os nervos tudo duro, nada disso. Mas o que aconteceu? Passei a fazer as limpezas hepáticas, passei a suplementar, que antes eu não suplementava, só tomava remédios quando tinha uma dor e ela tomava um remédio, por exemplo, tomava Torcilar, não posso falar nomes, né? Tomava anti-inflamatórios, né? Relaxante muscular, esses relaxantes muscular para dormir, essas coisas. E chazinho aqui, chazinho ali. Gente, chazinhos, eles são alimentos. Chá é alimento, para você tomar sempre como alimento. Não tem que esperar ficar com uma dor aqui para tomar um chá. Aí não vai resolver, não vai tratar, vai aliviar no momento, né? Mas não limpa teu corpo, não nutre teu corpo. Tem que manter como alimento, sempre tá tomando uma variedade também, não tomar sempre o mesmo, né? Igual alimentação, a gente tem que estar sempre variando. É isso, vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu pegar das perguntas que já tinham feito antes aqui. Qual? Mais uma para me responder. Tá. Meus pais são idosos. Pode fazer o protocolo? Os pais idosos podem fazer sim, com certeza. Agora, qual que é a regra? Né? Isso por lei de medicina. Qualquer procedimento natural ou não que você for fazer, idosos precisam estar acompanhados de uma outra pessoa para cuidar. Pessoas acima de 60 anos no Brasil é considerado idoso, né? É claro que tem idosos de 60 anos que você olha, parece pessoa de 40. Ele nem aceita que alguém vai ajudar ele. Aí cada um na sua decisão, né? Mas o certo é que alguém esteja junto, por quê? Essa pessoa talvez seja mais lenta um pouquinho, talvez a pressão da pessoa baixa, sobe, tem que medir, né? Tem que estar medindo essa pressão. Isso aí é uma coisa que é cuidado pessoal de cada um, né? Quem vai fazer o protocolo é a pessoa. Imagina que a pessoa mora sozinho, né? Aí a pressão da pessoa baixa, a pessoa desmaia, tem uma tontura. Isso é no dia a dia, né? Normal. Aí a pessoa vai falar, foi a limpeza que me fez isso. Não, a pessoa já tem pressão alta, já tem pressão baixa.
Então precisa de um acompanhamento por isso, né? Ou então paga uma diária para um enfermeiro estar com a pessoa aquele dia. Por exemplo, digamos, você não tem filhos aí perto. Nem sempre os filhos vão poder estar cuidando dos pais. Os filhos têm suas próprias vidas e vão estar, às vezes, cuidando de seus filhos, né? E distante. O que pode fazer? Pagar a diária de um enfermeiro para ficar aquela noite ali com a pessoa. É só um dia, né? O dia de fazer a limpeza. Você vai estar acompanhado. Tá tudo bem?